Bem-vindos à nossa 19ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Estamos estudando as heresias cristológicas. Vamos entrar então na terceira fase das heresias, que é sobre o monofisismo. A luta contra o nestorianismo, que admitia em Jesus duas naturezas e duas pessoas, deu ocasião ao surto do extremo oposto, que é o monofisismo, ou monofisitismo. Em Jesus há uma só natureza e uma só pessoa, a divina. O primeiro arauto desta tese foi Eutiques, arquimandrita de Constantinopla. Reconhecia que Jesus constava originariamente da natureza divina e da humana, mas afirmava que a natureza divina absorveu a humana, divinizando-a. Após a encarnação, só se poderia falar de uma natureza em Jesus, a divina. Essa doutrina tornou-se a heresia mais popular e mais poderosa da antiguidade, pois para os orientais a divinização da humanidade em Cristo era o modelo do que deve acontecer com cada cristão. Eutiques foi condenado como herege no Sínodo de Constantinopla em 448, sob o patriarca Flaviano. Todavia não cedeu e reclamou contra uma pretensa injustiça, pois tensionava combater o nestorianismo. Conseguiu assim ganhar os favores da corte. Solicitado pelo patriarca Dióscoro de Alexandria, Teodósio II, imperador, convocou em 449 novo concílio ecumênico para Éfeso, confiando a presidência do mesmo a Dióscoro, que era partidário de Eutiques. Dióscoro, tendo aberto o concílio, negou a presidência aos legados papais, não permitiu que fosse lida a carta do Papa São Leão Magno, que propunha a reta doutrina: as duas naturezas em Cristo não se misturam nem confundem. Cada qual exerce a sua atividade própria em comunhão com a outra. Assim, Cristo teve realmente fome, sede e cansaço como homem e pôde ressuscitar dos mortos como Deus. Este concílio de Éfeso proclamou a ortodoxia de Eutiques, depois Flaviano, patriarca de Constantinopla, e outros bispos contrários à tese monofisita. Todavia, os seus decretos foram de curta duração. Os bispos de diversas regiões o repudiaram como ilegítimo, ou, segundo a expressão do Papa São Leão Magno, como latrocínio de Éfeso. Pediam um novo concílio, que de fato foi convocado após a morte de Teodósio II pela imperatriz Pulquéria, irmã de Teodósio, e pelo general Marcião, que em 450 foi feito imperador e se casou com Pulquéria. O novo concílio, desta vez legítimo, reuniu-se em Calcedônia, diante de Constantinopla, em 451. O mais concorrido da antiguidade, pois dele participaram mais de 600 membros, entre os quais 3 legados papais. A Assembleia rejeitou o latrocínio de Éfeso, depôs Dióscoro e aclamou solenemente a epístola dogmática do Papa São Leão a Flaviano. Esta serviu de base a uma confissão de fé que rejeitava os extremos do nestorianismo e do monofisismo, propondo em Cristo uma só pessoa e duas naturezas. Ensinamos e professamos o único e idêntico Cristo em duas naturezas não confusas e não transformadas, não divididas, não separadas, pois a união das naturezas não suprimiu as diferenças. Antes, cada uma das naturezas conservou as suas propriedades e se uniu com a outra numa única pessoa e numa única hipóstase. Assim terminou a fase principal das disputas cristológicas. Em Cristo não há duas naturezas e duas pessoas. Por isso, destruiria a realidade da encarnação e da obra redentora de Cristo, mas também não há uma só natureza e uma só pessoa, pois Cristo agiu como verdadeiro homem, sujeito à dor e à morte, para transfigurar estas nossas realidades. Havia, pois, uma só pessoa, um só eu, divina, que além de dispor da natureza divina, desde toda a eternidade, assumiu a natureza humana no seio de Maria Virgem e viveu na terra, agindo ora como Deus, ora como homem,
mas sempre e somente com o seu eu divino. O encerramento do Concílio de Calcedônia não significou a extinção do monofisismo. Além da atração que essa doutrina exercia sobre os fiéis, especialmente os monges, propondo-lhes a humanidade divinizada de Cristo como modelo, motivos políticos explicam essa persistência da heresia. Com efeito na Síria e no Egito, cristãos viam no monofisismo a expressão de suas tendências nacionalistas, opostas ao helenismo e à dominação bizantina. Por isso os monofisitas continuaram a lutar contra o imperador, que havia exilado Dióscoro e Eutiques e ameaçado de punição os adeptos destes. Ocuparam sedes episcopais, inclusive a de Jerusalém. No século VII, a situação se agravou, pois os muçulmanos ocuparam a Palestina, a Síria e o Egito, impedindo a ação de Bizâncio em prol da ortodoxia nesses países. Em consequência, os monofisitas foram constituindo igrejas nacionais, a Armênia, a Síria, a Mesopotâmica, a egípcia e a etíope, que subsistem até hoje com cerca de 10 milhões de fiéis. No Egito, os monofisitas tomaram o nome de coptas, nome que guarda as 3 consoantes da palavra grega aegyptos. São os antigos egípcios. Os ortodoxos se chamam melquitas, de Meleque, pois guardam a doutrina ortodoxa patrocinada pelo imperador em Calcedônia. Há coptas que se uniram a Roma em 1742, enquanto os outros permanecem monofisitas, mas professam quase o mesmo credo que os católicos. Na Abissínia, os monofisitas também são chamados coptas, pois receberam forte influência do Egito. Dentre os melquitas, grande parte aderiu ao sínodo bizantino, separando-se de Roma em 1054. Certos grupos, porém, estão hoje unidos à Igreja Universal. Na Síria e nos países vizinhos, os monofisitas foram chamados jacobitas, nome derivado de um de seus primeiros chefes, Jacó Baradai. O homem da coberta de cavalo, alusão às suas vestes maltrapilhas. Jacó, bispo de Edessa, trabalhou com zelo e êxito para consolidar as comunidades monofisitas, as quais deu por cabeça o patriarca Sérgio de Antioquia. A história das disputas cristológicas prosseguirá na aula seguinte. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.